quero saudar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Meus amados, vamos juntos fazer a leitura da palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, você que está aí nos assistindo através das redes sociais, que você possa acompanhar conosco a leitura da palavra do Senhor. E você possa pegar a sua Bíblia, que talvez esteja agora na sua estante, né? E que você possa ser um bem-aventurado por estar lendo junto conosco a palavra do Senhor. Vamos ler no livro de 2 Reis, no capítulo 20 e no versículo 5. O livro de 2 Reis, no capítulo 20 e no versículo 5. Vamos juntos fazer essa leitura. E eu tenho certeza que nesta noite Deus ele vai transformar a tua vida. Eu tenho certeza que nesta noite o propósito de Deus ele será tão imenso para a sua vida, que aonde você estiver morando, e aquilo que você estiver passando nesta noite, nessa oportunidade, seja a hora que você esteja vendo talvez essa filmagem, Deus ele vai transformar a tua vida de uma forma tão grandiosa, porque você está dando preferência em fazer a leitura da palavra do Senhor. No livro de 2 Reis, no capítulo 20 e no versículo 5, ela diz da seguinte maneira: volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus do teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Bendito e eterno Deus, Pai amado que está no céu, graças te damos, Pai querido, por este momento e por essa oportunidade, a qual, meu Pai amado, estamos fazendo a leitura da tua palavra, a qual tu nos deste, Pai, que está diante da tua santa presença, diante do teu altar, diante da tua casa, diante do teu povo, meu Pai, que ouve o som deste aparelho, que ouve, meu Pai querido, este vídeo, que ouve, meu Pai amado, o som deste microfone. Pai, eu quero pedir uma bênção especial para esta pessoa, e que nesta noite, nessa oportunidade, ele não saia daqui como entrou, mas que ele saia daqui, meu Pai querido, repleto do teu Espírito Santo. É aquilo que ele necessita, seja suprido através da tua palavra. Continua conosco, nos abençoando e nos enchendo da tua graça. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Aleluia. Meus amados, eu quero poder esta noite, através do Espírito Santo do Senhor, e eu quero poder trazer uma palavra para o teu coração, a qual Deus ele colocou no meu coração para poder ministrar nesta oportunidade. E o assunto que eu quero abordar nesta noite é acerca do poder da oração. É acerca do poder e do mistério que tem a oração. E exemplo de homens e mulheres que viveram a sua vida em oração e tiveram grande vitória, tiveram grande conhecimento, tiveram grande poder, grandes exemplos dentro da palavra do Senhor, para que hoje pudéssemos pregar, para que hoje pudéssemos ter uma condição de seguir um exemplo para a nossa vida. E meus amados, e não existe um melhor exemplo dentro da palavra de Deus para falar de pessoa que orava, para falar de pessoa que jejuava, para falar de alguém que realmente vivia a sua vida em oração, do que Jesus de Nazaré. Eu poderia pegar aqui nessa pregação, passar horas e horas falando do exemplo de oração que foi o nosso Messias, que foi o nosso Salvador. Aleluia. O homem que veio para nos dar um exemplo
precisava dar o exemplo. Ele precisava mostrar para aquele povo que é somente através do jejum e da oração que se poderia vencer todas as batalhas. Era somente através do jejum e da oração que ele expulsava demônio. Quando ele fala então para os seus discípulos: olha, esta casca de demônio só sai com o poder do jejum e da oração, é porque ele vivia constantemente fazendo jejum e oração. Jesus apenas não falava para eles fazerem, Jesus fazia. Jesus chegou um certo momento com os seus discípulos e disse: olha, por que vocês estão dormindo? Nem sequer uma hora vocês podem orar comigo? É porque ele vivia em constante oração. Nós temos até um hino da nossa harpa cristã que ela fala que devemos viver em constante oração. E nesta noite eu quero poder trazer para você exemplo de pessoas que viveram em oração, que viveram a sua vida na base da oração, e viram que a sua vitória só poderia vir se fosse através da oração e dos vários tipos de orações que nós vemos na Bíblia Sagrada. Quantas pessoas, meus amados irmãos, já me perguntaram para nós, ou já perguntaram para você: irmão, como é que eu devo orar? Irmão, o que é que eu tenho que fazer para orar? Irmão, como é que eu consigo orar? Irmão, porque eu acho tão bacana aquele certo irmão que todo dia ele vai para a igreja e ele está orando. Porque existe, meus amados irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, vários exemplos de tipos de oração. E qual será a oração realmente que Deus vai ouvir? Será que Deus vai ouvir aquela oração barulhenta? Será que Deus vai ouvir aquela oração calma? Será que Deus só ouve oração quando tiver pessoas em grupo? Será que Deus só ouve aquela oração se eu estiver de joelho, se eu estiver em pé? E outras pessoas até perguntaram para mim: irmão Daniel, presbítero Daniel, será que se eu estiver deitado na minha cama, será que Deus já vai ouvir a minha oração? E aí vai depender, meus amados irmãos, do motivo, do porquê que você está deitado na sua cama e porquê que você está orando. Porque aqui vimos, meus amados irmãos, o exemplo no livro de 2 Reis, no capítulo 20, a história de Ezequias. Ezequias, ele era o rei do povo de Israel. Ezequias, ele era o rei, e diz a palavra do Senhor que ele era o comandante do povo de Deus. Só que Ezequias, ele é acometido por uma doença, por uma enfermidade. Só que chega o profeta Isaías e fala para ele: olha, Ezequias, tu vai morrer. Diz o Senhor que você tem que preparar a tua casa. Prepara, porque daqui nessa cama você não vai se levantar. Aleluia. Só que você vai observar, meu amado, que Ezequias, ele estava o quê? Doente. Ezequias, ele não estava pulando. Ezequias, ele não estava cansado do trabalho. Ezequias, ele não estava cansado da fadiga do dia a dia. Ezequias talvez não estivesse com um calor, porque talvez fosse verão e ali o calor estava muito grande e ele estava deitado na sua cama ali na frente do ventilador. E aí lembra que tem que orar. Ezequias estava doente. E quando das vezes nós, meus amados irmãos, estamos doentes, não podemos andar, não podemos nos levantar direito, porque somos acometidos por qualquer tipo de enfermidade que nos prejudica o mover do nosso corpo. Então neste momento ele é válido, porque você está passando por uma séria dificuldade e você ora ao Senhor da maneira como você está, e o Senhor vai ouvir a tua oração. Aleluia. Só que se você estiver unicamente, desculpa a expressão da palavra, com preguiça, e você estiver deitado, esta oração talvez não chegue, nem passe do teto da sua casa, porque você está fazendo de qualquer maneira. Você quer se aproximar diante de Deus de qualquer maneira. Quantas e quantas pessoas nós vemos por aí, tá? De qualquer maneira, tudo impenável diante de Deus, uma pessoa totalmente errada diante de Deus, uma pessoa que faz tudo contrário à palavra de Deus, e aí ele acha que simplesmente ele dobra o seu joelho, pede alguma coisa e Deus tem a obrigação de dar algo para ele, porque um dia ele ouviu dizer que Deus era misericordioso. Realmente Deus, ele é misericordioso, mas porém Deus, ele não é brincadeira de ninguém. Deus, ele é justiça, Deus, ele é amor, mas também cuidado, porque Deus diz a palavra do Senhor que ele é vingativo, porque a vingança ela vem do Senhor, principalmente quando alguém tenta atacar o povo de Deus. Glória a Deus. Deus, ele é justiça,
Deus ele faz com humildade, mas também Deus ele faz ali com bravura. Quando Deus ele vê que você está passando por aperto e que esse aperto é prejudicado, é feito por alguém que está tentando te passar a perna, está tentando fazer algo que possa te prejudicar, Deus ele vai intervir, porque ele vai ouvir as tuas orações. Deus ele ouviu o teu clamor. E assim aconteceu com Ezequias. Ele estava deitado e diz a palavra do Senhor que ele dobrou para a parede. Observe que ainda em cima da cama, ele não estava simplesmente deitado, jogado com a cabeça no travesseiro. Diz a palavra do Senhor que ele dobrou para a parede. E então ele fez um clamor. Ele simplesmente se mexeu. Significa que você tem que ter atitude. Você quer que Deus te abençoe, você quer que Deus te dê a vitória, você tem que começar a ter atitude. Se você não tiver atitude, Deus ele não vai fazer aquilo que você quer. Deus ele tem poder para fazer o que quiser, porém ele só vai fazer um milagre na tua vida se você tiver uma atitude, que ainda que seja de se mexer um pouco, dobrar para a parede e reconhecer que ele é o Senhor Todo-Poderoso. Aleluia! Glória! É reconhecer que ele é poderoso. E aí, meus amados irmãos, através dessa palavra, eu separei aqui 4 tipos de orações. Dentro da palavra do Senhor, você vai encontrar 4 tipos de orações que você poderá fazer, e Deus atenderá o teu chamado. No livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, Paulo ele fala ali para aquele povo, para que eles não andeis inquietos com nada, e que todas as suas petições fossem conhecidas diante de Deus com ação de graça e súplica. Você tem que ter a oração de súplica, o primeiro tipo de oração. Você tem que suplicar diante de Deus, você tem que pedir diante de Deus, você tem que se humilhar diante de Deus. Diz a palavra do Senhor que você não pode ficar inquieto. Ficar inquieto é, por exemplo, você ficou desempregado, você tem um recurso agora na tua casa para passar um mês, você tem um alimento na tua casa para passar uma semana, você está comendo aqui na tua casa, porém a tua cabeça está rodando, se preocupando com o que ainda vai acontecer no mês que vem. Você já começa a se preocupar com como você vai viver daqui no mês de outubro, como você vai se viver no mês de novembro. Você começa a ficar tão inquieto, você começa a ficar tão preocupado, que você não consegue ver que a bênção que Deus te deu para viver esse mês é a mesma bênção que o Senhor vai fazer de maneira maior no mês que vem, e vai fazer no outro mês, e Ele vai cuidar da tua necessidade. Não andeis inquieto. Não sofra por antecipação e deixe que o Senhor ele faz o milagre na tua vida. Aleluia! Você consegue não ficar inquieto, irmão, mas é difícil, presbítero. É difícil. É muito difícil não se preocupar no mês que vem. É muito difícil não se preocupar como é que eu vou viver lá em janeiro. Para você ter uma ideia, meu amado irmão, eu fui acometido de uma enfermidade de pedra nos rins. Só Deus sabe, né, o esforço que eu estou tendo para ficar aqui em pé, pregando a palavra do Senhor. Só Deus sabe o esforço que a gente faz, porque quem sofre com problema de pedra, de cálculos renais, sabe o quanto é dolorido essa enfermidade. Eu passei agora do mês de agosto para cá, afastado do meu trabalho. E aí entra a pergunta. Olha só, acerca de como é a vida do crente, a vida daquele que resolve fazer a obra do Senhor. Eu fui afastado do meu trabalho por causa de motivo de saúde. E a minha perícia médica para ver se eu vou conseguir ganhar o auxílio doença foi marcado para janeiro. E aí entra a pergunta: poxa, como é que eu vou viver agora o mês de fevereiro, o mês de setembro, o mês de outubro, o mês de novembro? Vou passar Natal, Ano Novo, sem salário, porque a minha perícia vai ser apenas em janeiro. E alguém da minha família até se preocupa e começou a se preocupar: como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos pagar nossas dívidas? Como é que nós vamos nos alimentar? E é aí que entra a oração da súplica. Aleluia! É aí que entra a oração para que você possa apresentar diante
haver o mês de novembro? Se eu não sei se vai haver o mês de novembro, por que eu vou me preocupar com o mês de novembro? Eu vou me preocupar agora, eu vou começar a orar agora, eu vou começar a ver o milagre de Deus agora, eu vou começar a ver o milagre do Senhor agora, como eu tenho visto nesta semana, o milagre de Deus. Glória a Você Deus. sabe que o país em que estamos vivendo hoje, ele passa por dificuldade. Nós vivemos hoje por dificuldade no nosso Brasil, no nosso país. Você sabe a maneira como estão vivendo o povo no país. Mas eu não vou me preocupar, porque diz a palavra do Senhor que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e Deus estará abençoando a tua vida, porque você vai confiar naquele a qual te desejou, aquele que te criou, aquele que te formou. É nesse que você tem que confiar. Glória a Deus, aleluia. Você não vai confiar, meu irmão, a sua vida na mão de político. Você não vai confiar a sua vida na mão de ninguém, de homem, de vizinho, seja lá quem for. Você vai confiar a tua vida na mão de Deus. Você vai confiar a tua vida na mão do Senhor, fazendo uma oração de súplica. É agora, e esperar que Deus ele faça um milagre dentro da tua casa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 17, é um versículo bem conhecido de Paulo ao povo de Tessalônica: orai sem cessar. É a oração contínua, é uma oração que não para, é uma oração que você faz todo dia, é uma oração que você faz toda hora, é uma oração que você faz e que não vai ter fim. É uma oração, é uma petição tão bonita que você faz, que você não consegue parar de orar. Ah, irmão, como é que eu não vou parar de orar? Será que eu tenho que passar 2 horas de joelho, 4 horas de joelho? O que é uma oração? Orar sem cessar. Orar sem cessar, meu amado irmão, é quando você está aqui dirigindo o teu carro, e você está indo dirigindo o carro naquela estrada, e de repente você está ali dirigindo, você lembra, e você vai ter que lembrar: Senhor, protege a minha vida, Senhor, que não haja nenhum acidente, Senhor, que não haja nenhuma multa, Senhor, que não haja nenhum problema nessa estrada, e que eu possa chegar com segurança no meu lar, ou no meu trabalho, ou aonde você for. Você está indo de moto, e você começa a orar pedindo ao Senhor que Ele possa te guiar, que Ele possa te levar em segurança. Você está na tua casa, lavando a tua louça, você está orando, pedindo ao Senhor, clamando ao Senhor. Você está comendo, você está agradecendo ao Senhor. Você está trabalhando, você está agradecendo ao Senhor, porque você tem um trabalho, porque você tem uma vida, porque você tem saúde. E ainda se você estiver doente, você tem que dizer e orar agradecendo a Deus, porque ainda doente Ele está pronto para que você possa fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Ah, mas eu fico tão triste, irmão. Eu fico tão triste porque eu não tenho 40, 50, 60 pessoas dentro do templo para me ouvir pregando. Não importa, eu tenho uma, eu tenho 2, eu tenho 3, seja lá quantas forem, é as pessoas que Deus determinou para que você pregasse a palavra do Senhor e fizesse. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que diz que só prega se for em grandes eventos. Tem gente que só faz transmissão na rede social ao vivo se tiver 5 mil, 40 mil, 1 milhão de pessoas assistindo. Não importa, porque essa única pessoa talvez que tenha visto o teu vídeo, que tenha visto a tua pregação, que tenha ouvido o teu áudio, essa única pessoa talvez que ouviu foi a pessoa que Deus determinou e enviou diante de ti para poder te ouvir o teu testemunho, e através da tua oração ela receba a glória do Senhor na sua casa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Orar sem cessar, é orar sem temer, é orar sem ter medo de que alguém vá falar alguma coisa, é orar sem temer que alguém vai colocar alguma zombaria em você. E nós temos que ter cuidado, meus amados irmãos, de zombar de alguém que ora. Ou muitas das vezes você derruba essa pessoa, ou você é simplesmente derrubado, porque Deus ele vai proteger a vida dela. Eu nunca vi alguém que zombou de alguém que ore ficar muito tempo em pé. Eu nunca vi ninguém que verdadeiramente ora com sabedoria, com súplica, com ação de graça, colocando tudo na mão de Deus, ficar em pé por muito tempo. Porque essa pessoa que zomba, ela não está zombando daquele irmãozinho que está ali orando, ele está zombando daquele pela qual ele está orando, Aleluia. que é diante de Deus. Glória a Deus, aleluia.
fala a história de um dos apóstolos do nosso Senhor Jesus, que estava pregando a palavra, que estava anunciando o seu evangelho, que ainda pegando açoites, ele estava anunciando o poder do Espírito Santo do Senhor Pedro. E em determinado momento, Pedro é capturado pelos guardas romanos e é levado preso, é levado para a prisão. E diz a palavra do Senhor que quando Pedro estava ali naquela prisão, ele estava de joelhos dobrados, pedindo e cantando ao Senhor. Mas no momento em que ele estava ali, a igreja estava orando por ele. Aleluia. A igreja estava orando. A oração da igreja, a oração do povo, a oração intercessória, a oração a qual você vai orar pela pessoa, que talvez essa pessoa a qual você está orando, talvez nem goste de você. Quantas e quantas vezes, meus amados irmãos, a gente vem para a oração do meio-dia, a gente vem para a oração das 6 horas da tarde, a gente vem para a oração das 5 horas, a gente vem para qualquer tipo de oração dentro da igreja, e você começa a dizer: Senhor, abençoa o pastor, Senhor, abençoa a liderança, Senhor, abençoa os governantes, Senhor, abençoa os irmãos da igreja. Observe que quando você fala: Senhor, abençoa os irmãos da igreja, no meio desses irmãos tem aquele que talvez não goste de você, mas a tua oração vai chegar nele. O poder da oração vai chegar nessa pessoa, e essa pessoa também vai ser atingida pela glória do Senhor, e você vai ver a glória de Deus na sua vida, porque você tem orado por ele, você orou pelo seu líder. E a oração do líder, por mais que ele não seja o líder que você esperava, por mais que ele não seja o líder que você queria ter, mas você tem uma obrigação como servo do Senhor de orar por ele, e não somente por ele, orar por todos aqueles que sofrem perseguição dentro da igreja. Glória a Deus, aleluia. É esse o trabalho da igreja que temos que fazer. É a oração da igreja, e a oração dos crentes pela igreja. A oração da igreja pelo líder tem que ser uma oração contínua, e a oração dos crentes pela igreja. E nós temos então a oração de súplica, a oração contínua, a oração rotineira, a oração da igreja pelo líder e a oração da igreja pela própria igreja. Porque eu também vejo, meus amados irmãos, que tem pessoas que só sabem orar pelo pastor, só sabem orar pelo diácono, só sabem orar pelo presbítero, e esquece que o porteiro também necessita de oração. Esquece que aquele irmãozinho que foi tirado para cuidar do grupo de criança também necessita de oração. Aquela irmã que foi tirada para cuidar ali do círculo de oração. Ah, mas é a irmã do círculo de oração. Ela já ora. Sim, ela já ora. Mas ela está orando por você, e você vai orar por ela. E aí a igreja cresce no poder da glória do Senhor, porque todos estão orando sem cessar. Todos estão orando de forma verdadeira diante do Senhor. E aí, meus amados irmãos, dentro desse processo, nós temos exemplos de homens e mulheres que oraram dentro da palavra do Senhor, e que nos dá um exemplo muito grande de como fazer a nossa oração. E eu quero falar aqui o exemplo de 7 pessoas apenas, até porque o horário não nos permite ficar aqui, porque é tão maravilhoso falar de oração, exemplo de homens de oração e mulheres de oração, que a gente passa, eu passo até a ter vergonha. Eu passo a ter vergonha, meu amado irmão, de mim mesmo, quando eu olho o exemplo desses homens que passaram pelo sofrimento muito maior, e eles venceram orando. E muitas das vezes a gente acha difícil acordar de madrugada, irmão. Eu acho muito difícil vir meio-dia, qualquer horário da fome. Como é que eu venho orar meio-dia para cá, se eu estou com fome? Como é que eu venho orar às 6 horas da manhã, se ainda não tem banho e café? Ah, irmão, eu não consigo ficar sem tomar o café. Ah, irmão, eu não consigo passar muito tempo, porque eu tenho problema de estômago para fazer uma evangelização, para fazer uma oração, para fazer certo serviço diante do Senhor. E esquece que dentro da palavra do Senhor existe exemplo de pessoas que tiveram a faca no pescoço, pessoas que estavam dentro do buraco e que oraram. Aleluia. E de todos esses, eu acredito que o
pior que teve dentro do buraco foi apenas 2 pessoas. Foi Daniel, porque ele estava dentro da cova com fera selvagem. Mas diz a palavra do Senhor que ele orou. E o outro foi Jeremias, que foi jogado dentro da latrina. Foi jogado dentro da cisterna. Numa outra palavra, num grau um pouco mais baixo, no termo do vocabulário português, ele foi jogado dentro da fossa, para quem não sabe o que é latrina. Ele foi jogado dentro da fossa. Só que quando a gente pensa assim, pela nossa mentalidade, até vê filme, né? Vê por aí novela, vê por aí algumas imagens na televisão, do YouTube, a gente pensa assim que aquele buraco, né, era apenas terra que tinha ali dentro, mas não era latrina, era uma fossa que ele foi jogado. Agora imagina você ser jogado dentro da cisterna. Muitas das vezes a gente não quer pisar na lama, irmão Fábio, para vir para a casa do Senhor. E agora há pouco deu uma ventania muito grande aqui na nossa localidade, aqui em Barcarena, que foi vento, poeira, chuva para tudo quanto é lado. Com certeza tinha pessoas que já estavam se enrolando dentro de casa, pensando que iam passar a madrugada inteira na chuva, porque não queriam pegar um chuvisco, não queriam pisar o pé na lama, não queriam pisar na água. Mas esses homens, dentro da palavra do Senhor, eles ficaram em ambientes muito piores do que nós. E diz a palavra do Senhor que eles oraram, eles cantaram, eles clamaram, eles choraram diante do Senhor. E a resposta ela foi de forma imediata. Não se esqueça de Sadraque, Mesaque e Abednego, que estavam dentro da fornalha de fogo. E eles oraram, e eles buscaram, que chegaram ao ponto, esses 3 homens, eu acredito que na palavra do Senhor não existe homem mais corajoso do que esses 3, de chegar a um ponto diante do rei e dizer: olha, nós não vamos adorar, se Deus quiser nos salvar, Ele nos salva, mas fica tu sabendo, rei. Meus amados, não só essa expressão já é o suficiente para Nabucodonosor mandar cortar a cabeça daqueles 3. Mas fica tu sabendo que nós não iremos adorar as tuas imagens. E agora nesta noite o Espírito Santo do Senhor lhe pergunta: será que alguém aqui pode dizer na cara do diabo: se o Senhor Ele quiser me salvar, Ele me salva, mas se Ele não quiser salvar, Ele não salva. Mas fica tu sabendo, Satanás, que eu não vou fazer a tua vontade, eu não vou fazer o que eu querer, eu não vou fazer aquilo que tu queres, porque o meu Deus, Ele é um Deus poderoso, o meu Deus é um Deus que vai me salvar mediante as minhas orações e as minhas súplicas. Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Você consegue dizer não ao Satanás? Você consegue dizer não na cara do rei deste mundo? E pedir a Deus: Senhor, me protege, Senhor, me guia. Agora uma questão: não é para você dizer um não na cara do Satanás e ficar de peito tufado achando que Satanás tem medo de você. Satanás não tem nem um pingo de medo de você, e muito menos daquilo que você fala. Satanás, ele tem medo, ele teme e ele obedece o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é dado todo poder nos céus e na terra. E aí, meus amados irmãos, além de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós temos no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 10 e versículo 19, a história de uma mulher chamada Agar, como exemplo de oração. Mas o exemplo maior aqui, meus amados irmãos, para Agar, não foi a oração de Agar. O que representa verdadeiramente Agar nas nossas vidas? Quantas das vezes nós estamos ali orando, né? Eu já vi homens e mulheres que dizem ser de Deus, mas do nada eles caem, do nada eles sofrem a tentação, do nada eles cedem à perseguição. Mas eles eram homens e mulheres de oração. Mas por que eles caíram? Porque todo dia ele orava, todo dia ele ia para o monte, todo dia ele ia para a praia, todo dia ele ia para outra igreja, fazia vigília quase toda noite. Mas por uma simples falta de vigilância foi o suficiente para que ele pudesse ser derrubado. A falta de vigilância é chamada soberba, de achar que porque ele ora todo dia, de achar que porque ele jejua todo dia, de achar que ele está ali, né, dentro da igreja todo dia orando, ele acha assim que o inimigo tem medo dele. Ele
santo e começa a julgar todo mundo, e começa a falar de todo mundo, e começa a clamar de todo mundo, e começa a reclamar de todos os crentes dentro da igreja. Aleluia. Quando você menos espera, ele cai. Mas aquele irmãozinho que está ali, orando, clamando, buscando ao Senhor, que ninguém dá confiança para ele, ninguém olha para ele, e até zomba dele, porque todo dia ele vem com uma chinela no pé e vem orar. Esse Deus ele vai ouvir. Desse Deus ele gosta da oração, porque ele vê a sinceridade na sua vida, ele vê a sinceridade no seu coração no momento da oração. E H aqui, eu posso dizer, meus amados irmãos, H aqui não é um exemplo de pessoa humilde. H não é um exemplo de pessoa que tem toda essa humildade, porque diz a palavra do Senhor que ela perturbava a sua senhora Sara, mulher de Abraão. O seu filho perseguia o filho legítimo de Abraão, Isaque. Mas analisa a palavra do Senhor, que certo dia Deus ele fala para Abraão: Abraão, ouve a voz de Sara, manda, despede Agar, despede o teu filho, não te preocupa, Abraão, porque eu vou fazer dele uma grande nação também. E Abraão tendo que mandar seu filho embora, Abraão tendo que mandar a sua concubina embora. E diz a palavra do Senhor que quando chega no meio do deserto, Agar não tinha mais água, Agar não tinha mais pão, Agar não tinha mais suprimento nenhum. A única coisa que Agar tinha era sede e fome e o seu filho que estava morrendo. Era a única coisa que Agar tinha. Foi aí então que depois de tanta soberba, foi aí que depois de tanta luta, de tanto peito tufado, Agar se lembrou que existia um Deus. Foi aí que Agar, quando viu seu filho morrendo, foi que ela lembrou que existia Deus. E diz a palavra do Senhor que ela deixou o menino ali, em meio de uma pedra, e saiu de perto e foi orar. Ela foi orar. Aleluia. E diz a palavra do Senhor que no momento que ela estava orando, chega um anjo do Senhor diante de Agar e fala o seguinte para Agar: Agar, não te preocupa, porque Deus ouviu a oração do menino. Irmão, olha o mistério tão grande que tem nesta palavra. Era Agar que estava orando, clamando ali, sofrendo. Mas o anjo foi bem claro: Deus ouviu a oração do menino. Aleluia. Deus não estava ouvindo a oração da Agar, Deus estava ouvindo a oração do menino. Quantas e quantas vezes nós oramos, aí Deus faz um milagre, aí a gente vai bater no peito dizendo, né, irmão Tito? A gente vai bater no peito: olha, porque eu orei e Deus curou. Não, não foi você que orou, foi aquele irmãozinho que está lá no meio do templo, foi aquele irmãozinho que está lá no final do templo, que está orando, pedindo misericórdia para que tu possa realizar alguma coisa em cima do altar. Glória a Deus. Foi a tua mãe que estava lá na tua casa, preocupada com você, jovem, que passou a madrugada inteira na rua. Muitas das vezes você brigou no meio da rua, muitas das vezes você foi livrado de uma bala perdida. Ah, porque Deus me protege. Ah, graças a Deus, porque Deus está comigo. Ah, porque o meu corpo ele é fechado. Não, o teu corpo não é fechado. Ah, Deus não está contigo naquele momento. Quem está contigo naquele momento é o anjo do Senhor, porque Deus está ouvindo a oração daquela pessoa que está orando por você. Deus está ouvindo a oração daquela pessoa que está clamando por você. Foi por isso que você foi livre daquela bala. Foi por isso que aqueles salteadores que tentaram te matar no meio da rua de madrugada, quando você voltava da festa, foi ela que orou por ti. Aleluia. Foi aquele irmão de dentro da igreja que lembrou: Senhor, olha meu irmão que está não sei aonde. Senhor, olha meu pai que está talvez bebendo. Olha minha mãe que talvez esteja jogada nas drogas. Olha meu filho que está, sabe Deus por onde. E aí é ele que está te ouvindo. É esta pessoa que Deus está ouvindo. É esta pessoa que Deus está ouvindo para que você pudesse ter vitória, para que você pudesse ter salvação. Nem sempre, meus amados irmãos, é a nossa oração que Deus vai ouvir, porque muitas das vezes vai depender do tipo de oração que você faz. E Deus, ele vai ouvir a oração daquele que for verdadeiramente sincero, com súplicas e ações de graça.
fazer uma campanha. E eu vejo, a pessoa vem no primeiro dia, vem no segundo, aí já não suporta mais vir no terceiro, já chega atrasado. Aí no quarto dia ela já nem vem, porque ela começa a dizer que Deus está demorando. Mas a palavra do Senhor é bem clara, que Zacarias, no livro de Lucas, capítulo 1, até o versículo 13, ele conta a história da divulgação do nascimento de João. Aleluia. E diz o Senhor que quando Zacarias estava ali acendendo o seu incenso, porque ele era um homem avançado de dias, de anos, já era uma pessoa idosa, diz a palavra do Senhor que o anjo chega com ele e fala o seguinte: Zacarias, Deus ouviu a tua oração. Deus ouviu a tua oração. Vai saber quantos anos fazia que Zacarias era casado com Isabel. Vai saber quantos anos fazia que Zacarias era casado com aquela mulher. Talvez ele tivesse mais de 50 anos de casado. E olha só, 50 anos que ele orava e pedia para o Senhor que ele abençoasse a sua esposa, porque sofria, porque não tinha o ventre fértil para gerar uma descendência. Aleluia. Eita glória. E Deus então ele fala: olha, Zacarias, Deus ouviu a tua oração e a tua mulher terá um filho. Não importa quanto tempo faz que você está orando, não importa quanto tempo faz que você está pedindo, Deus ele está ouvindo a tua oração. E no momento certo que você estiver preparado, Ele vai te dar a vitória que tanto você quer. Tenha paciência para que Ele possa fazer um prodígio e um milagre na tua vida. Ei, glória. Aleluia. Mas também existe aquela oração de desespero. Jonas capítulo 2, versículo 1. Jonas ele é mandado ir para uma cidade e ele vai na rebeldia, vai para outra. Olha, Jonas vai para Tarso, vai para Nínive. Jonas chega no meio do barco ali, no meio do porto, e resolve ir para outra cidade, para Tarso. Jonas, mas é para tu ir para Nínive. Talvez o Espírito Santo até falou no ouvido de Jonas: Jonas, o que tu estás fazendo nesse barco? Quantas vezes o Senhor tem dito para ti: olha, vai para tal lugar, faz isso que eu estou mandando, e você pega, vai para outro. E Deus ele ainda fala para ti: olha, o que tu estás fazendo aí? Eu te mandei ir para outro lugar, e você na desobediência vai para outro. E o que acontece? Dá tudo errado, porque você não fez aquilo que o Espírito Santo de Deus falou na tua vida. Ei, glória a Deus. E aí que você vai lembrar quando está tudo errado, quando nada funciona, você tem até perdas. E aí você vai lembrar da tua oração de desespero. Jonas estava, diz a palavra do Senhor, que Jonas estava no profundo do abismo. E no momento que ele estava ali no profundo do abismo, imagina. Porque o que eu mais acho interessante, meu amado irmão, na história de Jonas, não foi o fato dele desobedecer a Deus. Não foi o fato do peixe ter vomitado ele na praia. O fato que eu acho mais interessante nessa passagem de Jonas aqui, meu amado, foi saber qual era a posição que Jonas estava dentro do ventre do peixe. Será que Jonas estava em pé? Será que Jonas estava deitado? Como era que Jonas estava? Imagina você passar 3 dias. Por que ele fala que ele estava no abismo? Porque a escuridão era imensa, porque não existe luz dentro de peixe e de nenhum elemento vivo. Não existe lâmpada lá dentro, não existe claridade. Era no breu tremendo que ele estava. Só que ele estava no ventre do peixe. E todos nós sabemos que tanto ser humano como animal que se alimenta, existe uma coisa chamada de intestino. E dentro do seu intestino existe uma coisa chamada de suco gástrico. E todo mundo sabe que suco gástrico, ele é um ácido puríssimo que ele destrói, ele corrói todo o alimento que você tem. Agora imagina como é que Jonas passou 3 dias dentro daquele ventre daquele peixe, e aquele suco gástrico não corroeu a carne de Jonas. Aleluia. Este é o maior milagre que Deus pode mostrar para o ser humano, que não tem ciência nenhuma que vá me explicar isso. Não existe ciência nenhuma que consiga explicar como é que aquele suco gástrico não corroeu Jonas, e ele teve capacidade de orar,
de clamar e pedir que Deus tivesse misericórdia dele. E então Deus vai e manda o peixe vomitar Jonas na beira da praia. E aí ele fala para Jonas: olha, depois do teu desespero, depois de você ter desobedecido a palavra do Senhor, depois de você ter desfeito tudo aquilo que Deus mandou, te levanta e agora vai fazer aquilo que eu te mandei fazer. Glória a Deus, aleluia. Não vamos desobedecer, meu amado irmão, a ordem do Senhor. Aleluia, Jesus. E nós também temos dois tipos de oração aqui. No livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 10, no versículo 16, que ele fala da oração dos líderes pela igreja e a oração da igreja pelos líderes, na história de Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther estava tão desesperada, o povo inteiro ia morrer. E aí a Esther, como líder, como líder do povo, poderia ter chegado, como muitos pastores, doutores, pregadores, diáconos, presbíteros, evangelistas fazem. Olha, amanhã vamos ter oração 5 horas da manhã. Mas ele é o primeiro que falta. Ele não vem. Ainda tem até aqueles líderes que ainda falam, abre a boca e falam que já trabalharam muito para Deus e agora tem que trabalhar para eles. Você pode ter trabalhado 200 anos para Deus e você ainda fica devendo. Porque o fato de ter te tirado do mundo e ter escrito teu nome no livro da vida reflete que você tem que trabalhar até o teu último suspiro. Nós temos exemplo de homens da nossa era que ainda doente. Um exemplo disso foi Daniel Berges. E diz a história de Daniel Berges que ele estava enfermo, quase na beira da morte. Estava ali no hospital, avançado de dias. E diz a história daquele homem que quando ele estava ali no hospital, tinha alguém doente do lado dele, pois ele se levantou da sua cama ali no seu leito, onde ele estava doente. Ele chegou até aquele homem e começou a dizer para ele que Jesus salvava, que Jesus libertava, que Jesus curava, que Jesus poderia fazer um milagre na vida daquele homem. Glória a Deus, aleluia. Agora nós podemos orar? Esther mandou o povo orar. Disse para o povo: olha, vai lá, diz para Mardoqueu chamar todo o povo, chamar todos os líderes, e para eles orarem durante 3 dias, jejuarem, não comerem nada, porque enquanto eles estiverem orando lá, eu e todos os meus empregados dentro do palácio também estaremos orando aqui, clamando ao Senhor, e vamos todos juntos fazer um grande clamor diante do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Não é só a liderança que tem que orar, não é só a igreja que tem que orar, é um conjunto inteiro que tem que fazer esta oração para que Deus abençoe o seu trabalho nesta terra. Aleluia, Jesus. Agora você consegue orar? Eu tenho aqui 2 exemplos de pessoas para poder encerrar nesta noite esta ministração. Exemplo de 2 homens que foram realmente o maior exemplo no processo da oração, chamado Abacuque, no capítulo 3, e no versículo 17 e no versículo 18, e Jó, no capítulo 42, versículo 10. Mas por que esses 2 homens são os maiores exemplos? Porque diz a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, que a oração de gratidão e confiança nas horas das necessidades. Aleluia, Jesus. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as vacas desapareçam, ainda que as ovelhas sumam do curral, ainda que não haja mais nada, ainda que não haja mais um alimento, ainda que não haja mais água, ainda que não haja mais esperança nenhuma, o Senhor é o Deus da minha salvação. É nele que eu vou confiar, é nele que eu vou esperar, é nele que eu vou confiar toda a minha vida. Ainda que eu não tenha algo com que me embrulhar do frio, ainda que eu não tenha o que me alimentar, ainda que eu não tenha o que beber, ainda que o azeite venha a faltar, ainda que a doença me atinja, o Senhor é o Deus da minha salvação. É nele que esperarei, é nele que eu confiarei, é nele que vai estar entregue a minha vida para que ele possa fazer conforme a sua vontade. Eita, glória a Deus, verdade. Ah, irmão, mas eu estou passando por uma necessidade tão imensa. Vamos ficar de pé, meu irmão. Aleluia, Jesus. Mas você vai ficar de pé agora e você vai analisar
está passando na tua casa? Aleluia, Jesus. Qual é a necessidade que você está passando? Será que as ovelhas no curral faltaram? Será que o fruto da videira não existe mais? Será que os figos apodreceram tudo? Será que as vacas fugiram? Será que a lã das ovelhas não dão mais? Será que você não tem mais nada? Será que no momento do desespero tão imenso na tua vida, será que esse desespero é tão grande que você não consegue clamar ao Senhor e dizer: Deus é o Deus da minha salvação, pois nele eu confiarei, nele eu esperarei, é nele que eu irei entregar a minha vida? Glória a Mas, Deus. irmão, mas o meu problema não é necessidade financeira. O meu problema não é necessidade de comida. O meu problema não é necessidade de ter uma saúde perfeita. Não. O meu problema é o meu vizinho que me persegue. O meu problema é o meu vizinho que fala mal de mim. O meu problema é aquele irmãozinho dentro da igreja que não me deixa, que não me larga. O meu problema é o disse-me-disse que acontece na minha vida e eles estão ali 8h53. querendo me derrubar. Aleluia, Jesus. Esse é o meu problema. Como é que eu vou vencer esse problema? Diz a palavra do Senhor no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 10. Que Deus, ele muda a história de Jó. Jó, todo mundo sabe o que ele passou. Analise a vida de Jó. Numa só carreira, num só momento, ele perde todo o seu gado. Ele perde todas as suas ovelhas. Ele perde todos os seus camelos. Ele perde toda a sua plantação. Ele perde tudo. E o que é que o Senhor fala? Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu saí e irei voltar para ela. Nu eu nasci neste mundo, e nu eu voltarei para o mundo, para a terra, para o pó. E ele começa a orar, e começa a clamar. Mas num determinado momento, um grande vento vindo do Oriente bate na sua casa. Agora imagina, meu irmão, a força deste vento. E diz a palavra do Senhor que todos os seus filhos estavam dentro daquela casa e caiu em cima de todos os seus filhos. E morre de forma instantânea todos os filhos de Jó. O que é que Jó vai fazer? Orar, clamar. Mas o pior de tudo não foi somente Aleluia, Jesus. o que mostrou realmente a fé de Jó. E a palavra do Senhor diz que Deus, ele mudou a vida de Jó. Ele reestruturou a vida de Jó. Aleluia. Mas isso só aconteceu. Não foi no momento em que Jó disse para a sua mulher que ela era louca, que ela estava sendo usada pelo Satanás e que ele clamaria ao Senhor. Deus não mudou a vida de Jó, a história de Jó, no momento que Jó disse: olha, eu defenderei os meus dias. Pese-me Deus em balanças eternas, e ele saberá o peso da minha inocência. E ainda que ele me mate, nele esperarei, contudo os meus caminhos defenderei diante dele. Aleluia. Não foi nesse momento em que Deus mudou a vida de Jó. A Bíblia é bem clara que Deus mudou a vida de Jó quando ele começou a orar por todos os seus amigos. Aleluia. Glória a Deus. Deus, ele mudou a vida de Jó quando ele começa a orar por todos aqueles que levantaram calúnia contra ele. Deus, ele muda a história de Jó quando Jó, ali ainda doente, ali no meio de toda aquela enfermidade, Deus, ele é bem claro, a palavra do Senhor é bem clara, que Deus manda que Jó ore por cada um deles. E quando Jó se levanta e começa a orar por eles, Deus, ele muda a história de Jó. Você quer que Deus mude a sua vida? Você quer que Deus transforme a tua vida? Não olhe apenas por você, olhe por aquele que está te perseguindo. Não deseje o mal desta pessoa. Não peça que Deus possa fulminar essa pessoa, mas peça que Deus abençoe. Senhor, abençoa essa pessoa. Senhor, abençoa o meu vizinho. Senhor, abençoa aquele que me persegue. Senhor, abençoa aquele que me maltrata. Senhor, abençoa aquele que me bate. Senhor, abençoa aquele que me deve. Glória a Deus. Senhor, abençoa a vida dele. E você vai ver que Deus, ele vai transformar a tua vida. Eu quero te dizer, meu amado irmão, que há o poder da oração. Ela é tão forte,
ela é tão poderosa que Deus ele faz as coisas que te surpreendem. Observa que quando você ora, você está orando, você está pedindo. Aí você não vê, olha para um lado, olha para o outro, você não vê nada. Mas quando você menos esquece, parece assim que você tem um momento assim que você esquece daquilo que você pediu naquele momento. Lá bate a informação na tua casa. Lá chega a mensagem no teu telefone. Lá chega a mensagem no teu WhatsApp. Lá chega a mensagem no teu Instagram. Lá chega a mensagem nas tuas redes sociais da bênção e daquilo que você estava pedindo diante de Deus. Glória a Deus. É assim que Deus age. Porém, meu amado, não é na hora da perseguição. Não é correndo. Não é fugindo. Mas é orando. E é por isso que nesta noite eu quero te perguntar: você está disposto a fazer esse propósito de oração? Você está disposto a viver uma vida de oração? Você está disposto a viver uma vida de santidade diante do Senhor? E pedir que Ele possa transformar e ouvir a tua oração que você fez pelo seu amigo, que você fez pelo seu inimigo, que você fez por aquele que te perseguia. E eu quero orar por você nesta noite. Eu quero entregar a tua vida diante de Deus nesta noite. Aleluia. Você que entrou nesta igreja, você que veio aqui com um propósito, talvez, que só veio ser convidado. Talvez você estivesse na sua casa, deitado, talvez você estava lá no seu lar, quieto, porque era domingo, ou qualquer dia da semana, e você não tinha perspectiva nenhuma de vir na casa do Senhor, mas alguém te convidou, e que você talvez aí na rede social, talvez você estivesse procurando outra coisa, mas você se deparou com este vídeo. Aleluia. Deus está falando grandiosamente com você. É com você que Deus está falando. É com você que Deus quer um encontro nesta noite. E aí Ele faz a célebre pergunta: quem nesta noite está disposto a viver uma vida de oração, servindo a Deus com alegria e tendo seu nome escrito no livro da vida? Glória a Deus. Quem nesta noite talvez vai dizer: Senhor, eu quero te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu quero voltar para o teu caminho. Eu quero seguir o teu caminho. Eu quero seguir a tua vida. Eu quero ler a tua palavra. E quero viver em base de oração para que Deus ele possa viver a minha vida e a minha casa. E possa dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Venha para cá, meu irmão. E você vai glorificar aí, porque Deus está transformando. Glória a Deus. O nosso irmão aqui, talvez eu não sei como ele vive a sua vida. E Deus ele está te falando, meu irmão. Ele não te trouxe aqui por pouca coisa, não. Talvez você estava na sua casa, jogado. Alguém talvez tenha te convidado para ir para um bar, para uma festa ou para uma simples praça. E nesta noite o Senhor está te perguntando: Aleluia. você quer fazer um propósito com Deus nesta noite de seguir o caminho do Senhor, seguir a sua palavra, seguir os seus mandamentos? Louvado seja Deus. Se é verdade, você vai dizer: eu quero aceitar a Cristo como Salvador da minha vida. Você quer se reconciliar em nome de Jesus? Então diga bem forte para que o Brasil inteiro veja, porque diz a palavra do Senhor que aquele que clamar com a sua voz, ele proclamar que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos, e diante do povo de Deus ele confessar que o Senhor ressuscitou, esse será salvo. Você quer nesta noite se reconciliar, meu irmão? Amém? A palavra do Senhor. Aleluia. Porque nesta noite o Senhor diz, a palavra do Senhor, que a festa no céu. Aleluia. A festa no céu por uma alma que se arrepende. Glória. O meu irmão ele chegou aqui, talvez com um pensamento, mas através do poder da palavra do Senhor nesta noite, ele está se reconciliando. E é motivo de alegria. Porque mais uma alma. E não estamos pregando aqui placa de igreja. Não estamos pregando aqui tipo de ministério. Não. Nós estamos pregando o Evangelho do Senhor. É isso que nós estamos pregando. Aí eu lhe pergunto, meu irmão: o Senhor também não quer, nesta noite, fazer esse propósito também com Deus? Deus ele trouxe aqui o Senhor. Eu não conheço. É a primeira vez que eu estou lhe vendo. Apesar de morarmos no mesmo bairro, talvez. Aleluia. Mas Deus te trouxe aqui, meu irmão, porque Ele tem um propósito na tua vida. E eu queria que o Senhor viesse aqui para a gente orar pelo Senhor. Apenas uma oração.
Eu quero aqui que o irmão Tito fique do lado do nosso irmão aqui, que vai se reconciliar hoje. Aleluia. Está se reconciliando hoje com o Senhor. E nós estaremos orando aqui pelo nosso amigo, que hoje também veio ouvir a palavra do Senhor. E sabe que você é um bem-aventurado, meu irmão. Porque você deu preferência em ouvir a palavra do Senhor. Glória a Deus. Se puder dobrar os seus joelhos, se for da sua vontade, o Senhor fique à vontade. O nosso irmão, dobra os seus joelhos, meu irmão. Porque diz a palavra do Senhor que de joelho é melhor. O irmão Tito vai dobrar o joelho junto com o Senhor e vai lhe dar aquele abraço de servo do Senhor. E vai clamar conosco. Porque o Satanás, o inferno, ele perdeu. Ele perdeu mais uma alma. Ele perdeu. E a glória do Senhor, ele foi manifestado nesta noite dentro desta casa. Talvez a gente esperava que tivesse 30 pessoas dentro dessa igreja. Mas diz a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos. Quando os apóstolos estavam pregando a palavra do Senhor, ela tem clara, ela diz o seguinte: olha, pois Deus trazia todos os dias aqueles que haviam de se salvar. Todos os dias aqueles que haviam de se salvar. E Deus, ele vai trabalhar na sua vida. É assim que Deus faz, meu irmão. E nesta noite Deus está falando com você aí, que você também possa, entre no nosso PV aí no Facebook, entre no nosso PV aí, diga que você também quer aceitar a Cristo como Salvador da tua vida, e Ele vai fazer um milagre também na tua casa. Verdade, meu Deus. Nós vamos orar ao Senhor e pedir que Ele faça um milagre. Aleluia. Pedir que Ele transforme a sua vida, você aí na sua casa, nós aqui na casa do Senhor. Aleluia. Bendito e eterno Deus, Pai, neste momento, meu Deus querido, eu quero apresentar a tua casa, a tua igreja, a tua eleita que está de joelho dobrado. Deus, eu quero sentir o poder do teu Espírito Santo, meu Pai. Aleluia. O poder do teu Espírito Santo, meu Senhor, que está aqui dentro deste lar, nesta casa chamada de oração. Só faça, meu Pai amado, a alegria que está repleta na minha vida, meu Pai, de ver este homem. De ver este homem, meu Pai, de joelho dobrado, que hoje ele clamou, dizendo: eu quero me reconciliar contigo. Eu quero me reconciliar com o Pai. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Porque ele estava como uma ovelha desgarrada. E agora ele voltou, meu Pai amado, foi encontrado. Ele estava como um filho pródigo que saiu deste mundo a festejar, a parrear. Mas hoje ele está voltando para a casa do Pai. E está clamando e pedindo teu perdão, meu Pai querido. Clama, meu Pai. Aceita-o de volta, escreve seu nome no livro da vida. Tenha, meu Pai amado, teu servo, meu Pai amado, no rol, meu Pai amado, daqueles que vão se salvar, daqueles que irão, meu Pai querido, subir no dia da tua vida gloriosa, meu Pai amado. Deus, muito obrigado, meu Pai amado, por esta alma que se arrepende, meu Pai querido, porque entendeu que o poder da oração é o poder da oração, meu Pai querido, que transforma e faz o milagre, meu Pai amado. Esta igreja, meu Pai amado, que foi formada no seu coração, alfa e ômega, meu Pai querido. Esta igreja, meu Pai amado, que tu vai transformar e fazer milagre, meu Pai amado, acontecer, de almas se render, de pessoas sendo curadas, de pessoas sendo trazidas, meu Pai amado, para receber a tua bênção. Olha, meu Pai amado, está aqui, meu Deus amado, nosso amigo, que está aqui, meu Pai amado, de joelho dobrado, também pedindo, meu Pai amado, eita glória, pedindo a